Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, terça-feira, véspera de Natal. Quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo, uma noite plena, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né, e a presença, né, inigualável e indispensável, né, do Senhor Jesus em cada casa, em cada família. Amém, queridos? Amados, eu estava vendo aí as reportagens, né, de final de ano e o pessoal, a população de um modo geral, gosta muito de fazer aquelas idas ao Barra Shopping, né, aqui é o nosso shopping máximo aqui do Rio de Janeiro, para ver a árvore de Natal. Aquela árvore imensa, né, estrutura toda iluminada, maravilhosa. Nós vemos, né, com os nossos olhos físicos muita coisa. A alma é comunicada pelo que vemos, né, sugestionada a escolher, mas mesmo que nos pareça o melhor, nem sempre resulta no que pensávamos, né? E é isso eu quero chamar de percepção, que é a capacidade de interpretar, de atribuir significado aos estímulos sensoriais. A partir de quê? A partir das experiências que nós vivemos. É uma função cognitiva, né? Que permite compreender o âmbito, o ambiente que trafegamos, se físico, físico, se espiritual, espiritual, né? Quando eu estava olhando e vendo essa reportagem, eu comecei a meditar e lembrei de uma passagem bíblica que se encaixa nessa mensagem, que foi a experiência de um jovem aprendiz e seu profeta, né, que foi registrado em 2 Reis 6, que mostrava um momento de transição perceptiva, né, quero chamar assim, um momento em que foi necessário que Deus abrisse os olhos espirituais daquele moço, né? Um momento ali que, pela percepção, a realidade invisível se tornou visível, né? E isso eu quero enfatizar, irmãos, a percepção espiritual das realidades que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Naquele momento fez muita diferença na vida deles, né? Ali naquele momento, o profeta Eliseu, seu moço chamado Geazi, viu que estavam cercados pelo exército inimigo, ele teve muito medo. É assim na nossa vida, né? E aí o que Eliseu fez? Eliseu disse para ele não temer, porque o que estava com eles era maior que o exército inimigo. Os olhos físicos dele não via, era necessário ter uma percepção, uma cuidade, né? Uma visão espiritual. Ele orou, pediu ao Senhor que mostrasse ao moço, né, a proteção espiritual que estava ao redor deles, e Deus operou. Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu, e tinha ali naquela visão um monte, estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o detalhe que eu quero extrair aqui é a diferença de percepção do mundo espiritual e o mundo físico, né? O profeta ele não temeu, porque ele tinha percepção do poder oculto, né, que estava sobre a cabeça dele, estava sobre a mente, mas o seu aluno, Geazi, que não estava sujeito à mesma disciplina espiritual, não percebia nada. Esses dias eu preguei sobre unção e autoridade espiritual. Uns têm mais, outros têm menos, uns buscam mais, outros não buscam nada. Então, essa é uma autêntica demonstração bíblica, né, de que nós podemos mudar a visão espiritual na medida em que passamos a viver pela fé e pela completa obediência à vontade do Senhor.
Então, queridos, a percepção do mundo espiritual é uma incapacidade natural do homem, né? Encoberta por quê? Pelos seus pecados, mas pode ser restaurada na medida em que cremos, em que confiamos em Jesus e que buscamos o dom, né, do Espírito Santo, aquilo que é necessário para todo cristão. Essa é a razão pela qual Jesus disse que depende de nós vermos o que é preciso ver, né? Mateus 6 diz lá: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, né? Se, portanto, a luz que brilhar em ti estiver brilhando, não há trevas, né? Não haverá trevas. Então, a visão espiritual é um atributo dado por Deus, né? Pelo Espírito Santo, condicionada ao que? A sujeição, a confiança, a fé, né, em Cristo, no poder justificador de Cristo, e na busca do Espírito Santo, né? O Espírito é o elemento principal no ser humano. E o corpo, sem ele, é apenas uma matéria morta. Tudo que alimenta a vida, né, vem do Espírito, inclusive a capacidade de perceber e entender. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos isso, né? Na verdade, ele diz que há um espírito no homem, né? Uma inspiração do Todo-Poderoso, né? Que o faz entendido. Está lá em Jó 32. Então, para mim, em particular, muitas coisas que vivemos só pela percepção humana, natural, né? Os sentidos, eles foram criados por Deus para isso, não resta a menor dúvida. Eu volto a dizer que os sentidos humanos é a capacidade de captar, de processar estímulos do ambiente, do corpo, permitindo a percepção do mundo ao nosso redor. Claro que os sentidos humanos são importantes, né, para a sobrevivência, nós precisamos dele, pois permite reconhecer o ambiente, identificar se alguma coisa é perigosa fisicamente, né? Enfim, você pode ver por onde está andando. Agora, a Bíblia, ela orienta a incorporar os sentidos tradicionais, que é a visão, audição, olfato, paladar, tato, a vida de fé, a vida diária de fé. Para quê? Para que se possa perceber a presença de Deus de forma mais vívida. Jó, por exemplo, quase no fim da sua aprovação, lá em Jó 42, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Quer dizer, ele tinha audição, né? E ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Que olhos? Esse? Não, os olhos espirituais. A mesma Bíblia diz que nós devemos buscar antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais nos será acrescentado, né? Mateus 6. Então, diz para quê? Para que nós nos concentremos nas coisas do alto, olhar para o que é invisível, focar no que é eterno. A percepção espiritual vai nos dar a noção e a importância do amor, da verdade, da correção, da temperança, da responsabilidade, da dignidade, da santidade. Então, entender a percepção da vida plena segundo a perspectiva de Deus, meu irmão, vai implicar em reconhecer que o reino de Deus alcança todas as dimensões da existência humana. Isso inclui desde as necessidades espirituais até as físicas, emocionais e sociais, né? Então, a plenitude daquela vida prometida por Deus, ela está fundamentada nessa percepção de quem é Deus, né? E como nós devemos adorá-lo na natureza espiritual. Deus é espírito, né? Nós devemos buscar pela fé, sentir essa dimensão real do espírito e pedir que nossos olhos sejam abertos para que vejamos e desfrutemos de um estado de satisfação plena, né? Então, alcançar a plenitude da vida está, a meu ver, está justamente na percepção, né? Aquela percepção genuína que não é encontrada em bens materiais, não é encontrada em status, em prazeres passageiros, mas sim numa relação profunda e constante de Deus. Amém? Hoje nós estamos vendo um mundo materialista, um mundo cheio de visão materialista, né? Focado nas coisas físicas materiais. Nós devemos olhar para Deus, perceber a dimensão, o reino dele e trafegar nesse reino, porque a Bíblia diz, né, que tudo é possível àquele que crê. Amém?
Nesse dia, eu volto a dizer, um dia especial nas nossas vidas, um dia que nós celebramos a vinda do Messias. Deus é um Deus que gosta de ser lembrado, né? Jesus, ele disse na ceia, né, fazer isso em memória de mim. Então, Deus, ele gosta de ser lembrado. Nós vamos, nessa noite, né, de 24 para 25, vamos celebrar a vinda do nosso Rei. Amém? Bom Natal, um beijo no teu coração. Até quinta-feira. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove. E dá um like nessa mensagem. Né? Compartilha com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho. Amém? Isso é muito importante. Amém? Deus te abençoe e fica com Deus em nome de Jesus.